Ele enganou a morte e construiu um túmulo como a humanidade jamais viu. Por mais de 2000 anos, o mausoléu do primeiro imperador da China permaneceu selado, intocado pelo tempo e protegido pelo medo. Enterrado sob uma imensa montanha artificial, próximo ao lendário exército de terracota, esconde-se um reino subterrâneo. Rios de mercúrio, armadilhas mecânicas e câmaras secretas foram erguidos para proteger o descanso eterno de Qin Shi Huang. Dizem que sua tumba guarda segredos tão mortais que ainda hoje os cientistas hesitam em abri-la. Então surge a pergunta: por quê? Mesmo em 2025, esse túmulo continua intocado? O que há lá dentro que causa tanto temor? Esta é a da história do imperador que queria viver para sempre. Antes de mergulhar nessa história, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai descobrir curiosidades, mistérios e conspirações que quase ninguém fala. Há mais de 2000 anos a China não era uma nação unificada, mas um mosaico de reinos em guerra. Esse período sangrento, conhecido como a Era dos Estados Combatentes, foi marcado por rivalidades, moedas diferentes, leis próprias e batalhas intermináveis. Foi nesse caos que Qin Shi Huang se ergueu, decidido a unificar tudo sob um só trono, custasse o que custasse. Imagine um jovem príncipe nascido em 259 a.C. no distante estado de Qin, no oeste da China. Seu nome era Yin Zheng. Ainda garoto, aos 13 anos, ele herdou o trono depois da morte do pai. E apesar da pouca idade, já estava cercado de ministros, conselheiros e generais poderosos que o ajudaram a manter o comando. Mas o que ninguém poderia imaginar é que aquele menino não queria apenas governar seu próprio reino. Ele sonhava muito mais alto, sonhava em unificar toda a China, que até então era dividida em estados rivais e em guerra. Durante quase 10 anos, Yin Zheng liderou campanhas militares intensas. Um a um, seus inimigos foram caindo. Seus soldados tinham disciplina rígida, formações impecáveis e armas avançadas. Finalmente, em 221 a.C., ele conquistou todos os 6 estados vizinhos: Han, Zhao, Wei, Shu, Yan e Qi. Pela primeira vez na história, a China estava unida sob um único governante. Foi então que o jovem rei assumiu um novo título: Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador da China. Ele acreditava que esse era o começo de uma nova era e queria garantir que seu império fosse eterno. Mas como alguém faria isso? Ele iniciou uma transformação completa. Padronizou a escrita em todo o território, criou uma moeda nacional, unificou pesos e medidas e até estabeleceu que as rodas das carroças tivessem a mesma largura para que todas pudessem rodar pelas mesmas estradas. Construiu estradas, canais, pontes e fortaleceu as muralhas que, juntas, se tornariam o início da Grande Muralha da China. Externamente, ele estava fortalecendo seu império, mas por dentro, o imperador vivia um medo constante, o medo da morte. Qin Shi Huang queria governar para sempre. Obcecado pela imortalidade, enviava equipes em busca de ervas mágicas e elixires da vida eterna. Em seus experimentos, chegou a ingerir mercúrio, uma substância altamente venenosa que provavelmente acelerou sua morte. E foi justamente esse medo de morrer que o levou a planejar uma obra colossal: um reino subterrâneo, um império que continuaria existindo mesmo depois da vida. Mais de 700 mil trabalhadores foram convocados para erguer essa necrópole gigantesca. Durante quase 4 décadas construíram muralhas, palácios, jardins, estábulos e armazéns, tudo reproduzindo a cidade imperial. No centro ficava o imenso túmulo do imperador, cercado de segredos. Mas o que protegia esse local era ainda mais surpreendente: o famoso exército de terracota. Milhares de soldados feitos em tamanho real, cada um com um rosto único, expressões diferentes, penteados variados, armados e posicionados em formação de batalha. Generais, arqueiros, cavaleiros, até músicos, acrobatas e animais foram esculpidos em argila. Tudo para que o imperador tivesse, na vida após a morte, um império tão grandioso quanto em vida. Se essa teoria já mexeu com a sua cabeça, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você acha. Será coincidência ou a conspiração faz sentido? E então, séculos se passaram. O túmulo permaneceu oculto até que em 1974, um grupo de agricultores fez uma das maiores descobertas arqueológicas da humanidade. Eles haviam encontrado a borda desse exército subterrâneo, e desde então o mundo não parou mais de se surpreender com o que foi revelado. Mas existe uma parte desse mistério que continua intocado: o túmulo central do imperador Qin Shi Huang. Textos antigos descrevem um cenário inacreditável: rios feitos de mercúrio líquido representando os grandes rios da China, montanhas em miniatura, palácios de bronze e um teto pintado como o céu estrelado. Mais assustador ainda, registros falam de armadilhas mortais, bestas automáticas preparadas para disparar contra qualquer invasor. Por muito tempo, acreditou-se que isso não passava de lenda, até que cientistas modernos detectaram níveis altíssimos de mercúrio no solo ao redor do túmulo.
exatamente como os textos descreviam. Isso indica que os rios tóxicos realmente podem estar lá, selados por mais de 2.000 anos, e é por isso que, até hoje, ninguém ousou abrir a câmara central. O risco é enorme. Além da ameaça de armadilhas, há o perigo do envenenamento pelo mercúrio, sem falar no medo de que, ao abrir, tudo seja destruído pelo contato com o ar, assim como aconteceu com as cores vivas dos guerreiros de terracota, que desapareceram em questão de minutos após a escavação. Agora, a grande pergunta é: será que um dia esse túmulo será aberto? Alguns acreditam que sim, mas apenas quando tivermos tecnologia avançada o suficiente para preservar cada detalhe sem causar danos. Outros defendem que ele deve permanecer fechado para sempre. O que todos concordam é que este é um dos últimos grandes segredos da arqueologia mundial, uma cápsula do tempo capaz de revelar não apenas os tesouros de um imperador, mas também os mistérios da mente de um homem que quis desafiar a própria morte. E assim, o túmulo de Qin Shi Huang permanece selado, esperando o momento em que a humanidade decidir se ousa ou não revelar o que está escondido lá dentro. E assim, a grande questão continua. Será que devemos abrir esse segredo agora ou deixar que Qin Shi continue guardando seus mistérios por mais tempo? O que você acha? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias intrigantes como esta.